Queridos amigos, minhas queridas, pós-pandemia, um mundo novo. Depois de quase 8 meses, retorno ao meu estúdio, guardando todas as normas de segurança, na certeza de que, de alguma forma, a vida deve continuar. Como de alguma forma a vida sempre recomeçou, após situações mais trágicas do que estas pelas quais o mundo está passando agora. O mais importante é que dessa tragédia as pessoas, as comunidades ou as nações aprendam melhor. E às vezes aprendem. Assim, em 1946, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, onde pereceram mais de 100 milhões de pessoas, jovens nos campos de batalha, ou crianças, pais, mulheres, idosos, nos bombardeios de centenas de cidades, desde a Europa até o extremo oriente da China e do Japão, foi criada a Organização das Nações Unidas, com o compromisso de lutar pela paz, pelos direitos humanos, pela igualdade de direitos das pessoas e dos povos. Sem dúvida, foi uma lição aprendida muito importante, um dos grandes passos dados pela humanidade. Mas me referindo aos mesmos horrores da Segunda Guerra Mundial, talvez o melhor exemplo a ser dado e aprendido, maior mesmo do que o da criação da ONU, a que me referi, tenha sido a criação da União Europeia, onde países europeus, os principais responsáveis pela guerra e pelas suas maiores vítimas, se uniram e criaram a União Europeia. Este, sim, considero um dos maiores passos jamais dados na história em favor da eliminação da concorrência selvagem e em favor da colaboração e da imigração entre os povos, ou eu diria, na nossa linguagem, o maior exemplo de que a participação e a solidariedade é possível, ainda há um bom espaço a construir para que cheguemos à plena civilização. No mesmo contexto, na construção da União Europeia, mais 15 países foram libertados da ditadura soviética e as pessoas puderam voltar a sentir o significado e a dimensão dos valores da democracia, da diversidade de culturas e da liberdade. As lições vieram, como foi dito, depois de 100 milhões de mortos, lares e cidades destruídas, horrores de uma guerra global. Hoje, a pandemia do coronavírus, até esse momento, causou apenas 1.100.000 mortos. E digo apenas, face ao tamanho da comparação com os 100 milhões de mortos referidos da Segunda Guerra Mundial, apenas 1 milhão. Mas quero voltar à pergunta: que mudou, ou que mundo melhor poderá surgir depois dessa guerra biológica, aparentemente gestada pela natureza, o vírus, mas que talvez possa também ser debitado aos homens, se considerado seu orgulho de imaginar-se senhor da natureza, quer para destruí-la através das mudanças climáticas, quer para manipular os mistérios através da vida nos laboratórios, quer para concentrar a riqueza e os bens da terra, deixando na miséria e na fome mais de 1/4 da população do mundo, quer para fabricar e comercializar armas e outros artefatos de morte em favor do lucro, da acumulação da riqueza,
do poder e do domínio mundial. Vê-se que parece não ser justo atribuir apenas à natureza a calamidade que a humanidade nesse momento está sofrendo. Diante dessa imagem do mundo, tem sentido, sim, voltar à pergunta: o que mudou? O que mundo poderá surgir depois dessa nova guerra do coronavírus? Quase nos acostumamos a ouvir, até pela mídia, que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. É preciso considerar que uma mudança, para que aconteça efetivamente, deve envolver uma mudança nas pessoas e em seus relacionamentos, mas não só. É preciso que mudem as instituições, as normas, os relacionamentos nacionais e internacionais, que também devem ser modificados. De certeza, uma mudança exige muito mais, a começar pelas pessoas, sim, por mim e por cada um de vocês, meus queridos e minhas queridas amigas. Mesmo as pessoas, para nós, essa mudança, se não for mais profunda, se não atingir nosso interior, não acontecerá. Assim, logo se ouvirão os meios para o retorno ao consumismo, a última moda, a adesão dos modelos lançados pelos sistemas que comandam o mundo. Assim, logo em seguida, os políticos e os técnicos, as universidades e os economistas virão a dizer que é necessário incentivar o consumo para salvar a economia, que é preciso retornar ao shopping, ao lançamento do carro de último ano, à moda da nova estação. Não será de pensar se é verdade, se é verdadeira, se é adequada uma economia que, para sobreviver, precisa desumanizar as pessoas, submetê-las às suas discutíveis regras. Uma mudança para um mundo diferente depois da pandemia, para que os propósitos desse tempo de recolhimento ou de distanciamento social nos ensinam a viver com pouco, precisa mais do que do encantamento de um retorno a um mundo que era antes. Precisa uma mudança de percepção e de consciência, de uma mudança de hábitos. Precisa de que cada uma dessas mudanças obedeça ao propósito de uma postura crítica diante do mercado, diante dos sistemas que regulam a vida, nos enchendo os ouvidos, nos vendendo sua visão de vida. Por isso, é preciso que lutemos também por uma mudança nos sistemas, nas instituições, sejam políticas, econômicas ou de outra ordem, que se baseiam e continuarão se baseando, se não houver uma oposição das pessoas, diante de seu domínio, na concentração e na competição, no lucro e no poder. Sim, no poder, porque em todo mundo o poder ajuda a concentrar no domínio dos usos e dos costumes, dos monopólios do pensamento, das emoções e das culturas, na riqueza, na ciência e na tecnologia. Além de uma nova postura pessoal, é preciso, portanto, que haja uma profunda mudança nos valores sociais e nas suas instituições. Mas queria dizer que essa é uma face da questão, que é preciso mudar. Mas a outra face, é preciso perguntar-se: mudar para onde? Mudar de que forma? Qual a face a ser dada a essas novas instituições? Quero dizer que a própria sociedade, ainda que de forma imprecisa e inconsciente, mostra os caminhos, e isto vem acontecendo no mundo, desde nos países mais poderosos, e aí está a mudança em perspectiva que deverá acontecer nos Estados Unidos, após 4 anos de equívocos,
de retrocesso no rumo de um nacionalismo fundamentalista, do prestígio ao racismo, da supremacia racial, da competição e da ambição de domínio do mundo, de levantamento de muros e de mentiras. Mudança me parece estar havendo até na China, a segunda mais poderosa nação do globo, com a meta da interiorização do capitalismo extremo concentrado no litoral para 100 milhões de chineses, para alcançar 1 bilhão a mais que vivem no interior semi-medieval, o que penso acabará por implicar na quebra do rígido controle político ainda nas mãos de um partido e de um governo que o representa. Mas tudo é de considerar, nesses movimentos de mudança, em favor de um mundo mais participativo e mais solidário. Também nessa reconstrução, quero lembrar, chamar sua atenção para o apoio que se amplia de nossa proposta em favor de uma civilização participativa e solidária. Sei, queridos amigos, minhas queridas, que nossa proposta é apenas um pequeno tijolo nessa construção. Mas as ideias também se multiplicam. As pequenas sementes se transformam em árvores. As árvores fazem a floresta. Seja você também um semeador, um cultivador desta semente, como já são milhares que formam a massa de consciência no mundo. Acesse nossa rede social, leia ou veja, comente e compartilhe. Um grande abraço.